seus braços é o melhor lugar. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você, leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você, Jesus. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos seus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos seus braços é o melhor lugar. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vós. Eu quero agradecer a todos os irmãos que ao longo da semana participaram conosco na entrega de mantimentos. Pela misericórdia de Deus, nós pudemos abençoar algumas pessoas, entregando a elas alimentos. Estamos num tempo difícil e entendemos que a igreja tem que estar atenta, com os olhos abertos, às necessidades dos nossos irmãos. Inclusive, estaremos preparando outras cestas básicas. Uma listinha vai estar passando nos grupos de WhatsApp da igreja. Aquilo que os irmãos não puderem doar, nós, enquanto igreja, iremos adquirir, comprar, estar suprindo aos nossos irmãos. Eu quero encorajar também, principalmente aos líderes de célula, aos líderes da igreja, continuem exercendo cuidado um com o outro. E você, meu amado irmão da Ibamita, irmão da Igreja de Cristo espalhado aí, que estiver por alguma questão sentindo-se só, alguma questão carecendo de uma intercessão, de uma palavra, de uma orientação, não deixe de nos procurar enquanto igreja. Estamos separados, porém unidos, juntos, pois entendemos que somos corpo de Cristo. Também encorajo você, amado, amada, a manter-se seguro. Por favor, mesmo que o tempo vai passando e algumas regras fiquem mais flexíveis, eu quero lhe pedir, por favor, que você continue tomando os cuidados com a higiene, cuidados com a saúde, os cuidados principalmente com o contato com as pessoas do grupo de risco. Por favor, fique atento a isso. Não vamos baixar a guarda, vamos permanecer firmes nesse propósito. Quero também agradecer os irmãos que estão intercedendo pela vida do pastor Sócrates. Quero suplicar, por favor, continuemos a orar. O seu caso, a sua situação me inspira muito cuidado, muita atenção. Sabemos, irmãos, que Deus está olhando para o pastor Sócrates, para a sua família, para a sua esposa, suas filhas. Eu quero pedir, por favor, a comunidade ibamita, os irmãos que estão nos ouvindo, que nos ouvirão ainda, continuemos a interceder, pois cremos que tudo está sob a mão poderosa de Deus. Um abraço muito especial ao casal Mazinho e Leilda. Uma semana difícil, eles atravessaram um momento muito complicado. Talvez alguns não saibam, a sua casa foi invadida. Mazinho corporalmente lutou contra o invasor, houve cortes no seu corpo. A irmã Leilda ainda se encontra hospitalizada. As notícias são boas, de recuperação. Há a possibilidade talvez de amanhã ou depois de amanhã sair do CTI e ir para o quarto. Porém, eu quero pedir aos irmãos, por favor, continuem orando pela irmã Leilda. Ela tem outras implicações, hipertensão, a questão da diabetes, carece do nosso clamor. E a família Mara, Flávia, o nosso carinho, estamos orando. Mazinho,
você é um cara especial. Só um detalhe aqui breve, após a situação na sua casa, o casal foi levado para o pronto-socorro aqui de Dalva. Estava Leilda já na ambulância para ser levada para Itaperuna. A faca perfurou o seu fígado. Mazinho estava dentro do pronto-socorro com acadêmicos, as enfermeiras. Um serviço fantástico foi prestado à família, todo o amparo policial, da equipe médica do pronto-socorro. E Mazinho estava lá dentro, dando os pontos nos vários cortes que ele teve. Ele pediu para que fosse abraçar, despedir da sua esposa, que ia para Itaperuna. Mas ele se levantou, ainda é fraco pela luta, 80 anos de idade, mas fez questão de ir lá, dentro da ambulância, abraçar, beijar, apresentar o carinho e cuidar da sua esposa. 54 anos de vida conjugal. Que exemplo, que testemunho, que vida preciosa é essa? Continuemos a orar, irmãos, pelo pastor Sócrates, pela irmã Leilda. Creio que Deus está agindo de maneira operosa. Deus é Deus de milagres. Nós cremos nisso. Ele vive e Ele continua agindo de maneira especial. Hoje, conosco aqui, além de Felipe e Raquel, que já fazem parte da equipe técnica, Carlos Roberto, carinhosamente Tunico, também se encontra aqui, um filho querido, um filho amado, participando conosco, um jovem que nos dá muita alegria, muito prazer, um privilégio nosso poder aqui estar adorando a Deus, cultuando a Deus, junto com esse nobre e precioso irmão. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer. Na sua casa, adore o Senhor, amado, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Na cruz sofrer os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. É um final de semana especial, como já falamos, onde, independentemente da data, independentemente a essas questões da pandemia, nossos corações se voltam para a crucificação e para a ressurreição de Jesus. Interessante que todo mundo se dobra a essa realidade. Quando Cristo estava crucificado, ali ele mencionou ensinos poderosos. Jesus não perdia oportunidade, em tudo ele aproveitava para ensinar. E mesmo no momento de mais agonia de seu ministério, ele ainda ensinava. Não falas aleatórias ou sem significados. Em cada expressão há um fundamento. Em cada palavra um significado. Na cruz, 7 ensinos foram apresentados. Nós iremos nessa noite nos debruçar em apenas 5 desses ensinos. E aqui, amados e queridos, não há teoria ou mera retórica. Aqui é vida, aqui é sangue, aqui foi ao vivo, foi Jesus mostrando tudo aquilo que ele havia apresentado ao longo dos seus ensinos. Então iremos passear um pouco nos evangelhos para apresentar ensinos de Cristo na cruz do Calvário, que vieram desembocar na ressurreição e em nossa grande e suprema vitória. Mas antes, falemos com Deus. Pai, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que a tua palavra, que é viva e é poderosa, ela venha estar penetrando em nossa mente, em nosso coração, e assim, a partir disso, trazendo e fazendo as mudanças necessárias, para que em nome de Jesus, impactados pela tua palavra, possamos viver uma vida digna, uma vida em que as pessoas, ao olharem para nós, vejam o Senhor, vejam a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A primeira palavra, Lucas, no capítulo 23, verso 34, apresenta: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Mateus 5,43, quando Jesus está falando sobre o amor, ele apresenta o ensino dos fariseus, que falavam sobre você odiar seus inimigos. Inclusive Jesus, ele traz esse ensino contextual dos fariseus para confrontar com aquilo que o Pai, aquilo que ele trazia. Jesus Cristo ensina a perdoar os que o fazem mal. Ele está na cruz do Calvário intercedendo ao Pai por aqueles que o afligiam, dando-lhe a eles a oportunidade de arrependimento, para que pudessem receber o perdão dos pecados e ter a esperança da salvação. O homem de dores, o sacrifício vivo para a remissão dos nossos pecados, foi humilhado na mais terrível humilhação e das diversas formas que um homem naquela época poderia passar, mas ele não pediu vingança, ele não quis vingança, muito pelo contrário, ele ofereceu perdão. Jesus não veio para nos condenar, mas para nos salvar. O homem condena com facilidade. O homem, na sua arrogância, na sua prepotência, tem a facilidade de oprimir o outro, de condenar o outro, de observar no outro os seus erros
e acusá-lo de maneira veemente. O homem se coloca como a medida, a regra, a partir dele as coisas acontecem. Só que Jesus, através do amor, ele é a medida. E o que ele faz? Ele nos acolhe. Jesus nos mede em amor, mas nos acolhendo. Em João 3,17, Jesus fala o seguinte: Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em João 12,47, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Lucas, no capítulo 6, versículos 27 a 29, fala o seguinte: e ele disse: mas a vós que ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Jesus disse: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Ama, pois, a vossos inimigos e fazei o bem. Vemos pessoas, queridos, com facilidade, destilando veneno, às vezes por um esquecimento de um aniversário, às vezes pela má interpretação de uma frase, de uma fala, pelo desconhecimento de uma ação. Isso amargura a alma e ele exala essa amargura. Na oração do Pai Nosso, Jesus orienta que o Pai perdoaria as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ore ao Senhor, pois Ele sonda o seu coração, Ele sonda o meu coração. E esse clamor, e essa frase, essa palavra, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, é uma frase a mim, é uma frase também para que eu a use por aqueles que me machucam, por aqueles que te machucam. Não guarde mágoa no seu coração, não guarde ressentimento no seu coração. Peça a Deus para que Ele limpe, para que Ele purifique. A segunda palavra, também no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 43, disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, em Gênesis 3, o homem perdeu a eternidade com Deus, porque ao olhar o fruto, ao olhar a árvore, Eva achou agradável aos olhos, desejável para comer, e ela e seu esposo Adão, ambos comeram, seus olhos foram abertos. Aquele ato de desobediência, aquele ato separou o homem de Deus, e eles foram inclusive lançados fora do jardim. Paulo fala aos Romanos 3, verso 20 o seguinte: ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se apenas em obedecer à lei. Paulo afirma que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Foi necessário que o Filho de Deus fosse à cruz, em sacrifício vivo, derramasse seu sangue por nossos erros e ressuscitasse. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. O Cristo humilhado de Isaías 53 levou sobre si todo o nosso pecado, o pecado do mundo inteiro, para abrir as portas do paraíso.
Mateus 10, 32 fala o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Lucas 5, 31 e 32 falam o seguinte: não necessitam de médicos que estão sãos, mas os enfermos. Eu vim chamar os justos, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Em Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por vezes, adiamos a nossa reflexão de vida com Deus, sempre achando que teremos tempo. Só que o tempo não é nosso aliado. O tempo tem vida própria, não para, ele é impiedoso. O tempo não espera, o tempo não relaxa. O tempo acaba para mim e para você, e cabe a cada um de nós tomar as nossas próprias decisões, aproveitar a oportunidade. Naquele momento, 2 ladrões estavam ao lado de Jesus. Ambos tinham a mesma possibilidade, ambos tinham a mesma escolha, porém um escolheu se afastar de Jesus. O outro escolheu, em humildade, se apresentar a Jesus, clamar por Ele, e o que ele recebeu foi a porta dos céus aberta, sem julgamento, perdão estendido, amor estendido, graça oferecida, porque esse é o Jesus, mesmo cravado na cruz do Calvário, oferecendo amor, acolhendo a todo aquele que o busca. A terceira palavra, em Mateus 27, verso 46, Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Em Isaías, Cristo é chamado de homem de dores. Enquanto teve fome, chorou. Teve sede e sabia da grande aflição que havia de passar. Angustiou-se muito, mas não temeu, nem recuou. Antes buscou conforto naquele que tem poder para todas as coisas. O capítulo 53 de Isaías vai discorrer sobre todo esse processo de humilhação, obediência de Jesus a Deus, de Cristo ao Pai, oferecendo-se, encaminhando-se, adentrando a libertação, a minha libertação, a sua libertação pela cruz. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, de 32 a 36, a palavra diz: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro e Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Lucas 22 fala que ao orar intensamente, o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam sobre o seu corpo até o chão. Era um momento de muita angústia, a crucificação. Uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça. Haviam talvez mais de 3 horas, todo aquele processo de crucificação, humilhado, escarnecido, açoitado. Levava sobre si toda a nossa dor, todo o nosso pecado. E em dado momento, tamanha angústia: Deus meu, por que me desamparaste? Remetia Jesus ao Salmo 22, onde no versículo 1 do Salmo 22 há essa expressão, e Jesus traz essa expressão nesse momento de sofrimento, no auge da sua angústia. Mas quem leu o Salmo 22 sabe que ali o salmista está clamando a Deus por socorro, e quem acompanha a leitura deste salmo vai percebendo o como o salmista, e essa é a mesma expectativa de Jesus, o como o salmista vai percebendo a intervenção, o cuidado, a ação de Deus, a provisão de Deus
sobre a sua vida. O salmista cria que Deus viria em seu socorro, da mesma forma Cristo sabia que Deus ali estava em seu socorro. Paulo fala aos Romanos 6, de 6 a 8, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O seu sofrimento não foi pelos justos, mas pelos injustos. O seu sofrimento foi por aqueles pecadores que se reconhecem pecadores. O seu sofrimento foi por toda a humanidade, mas a perspectiva é o alcance daquele que se percebe, se enxerga. Jesus via a humanidade em pecado e ainda assim se oferece para sofrer por mim e por você. A quarta palavra, em João 19, versículo 30, disse Jesus: está consumado. Tetelestai, está pago, a obra está completa. João 17,4, Jesus fala: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Está consumado. As profecias haviam sido cumpridas. O Cordeiro inocente, pelo seu sangue derramado, aniquilou o poder, a influência do pecado, triunfou sobre a morte, cravando-a na cruz. Paulo fala em Colossenses 2, 14 e 15, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, o que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez delas um espetáculo público, triunfando sobre elas na cruz. Está consumado. Jesus faz toda a obra de expiação dos nossos pecados, paga a minha dívida, paga a sua dívida. Cristo, ao pagar a minha conta de pecado diante de Deus, Cristo, ao pagar a sua conta de pecado diante de Deus, Ele já sabia, Ele já sabe o quanto eu e você somos pecadores. Ele já sabia, Ele já sabe o quanto nós somos errados, o quanto falhamos, o tamanho da minha dívida, o tamanho da dívida de todo mundo. Ele já sabia da minha incapacidade de pagar essa dívida. Ainda assim, Ele escolheu pagar a conta por amor, se ofereceu pela minha vida e pela sua vida. A quinta e última palavra que iremos tratar nesta noite, em Lucas 23, versículo 46, na parte B, disse Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em Mateus 27, 50 a 52, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. No momento em que Cristo rendeu o seu Espírito, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Pela graça, de maneira amorosa, a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo fala em Romanos 3, verso 24. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, João 10, 11.
O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Apocalipse 5:9 fala o seguinte: a palavra do Senhor diz: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Quando as mulheres foram encontrar o corpo, em Mateus 28, 5 e 6, o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. A cruz, irmãos, foi um tremendo momento onde Cristo se ofereceu por mim e por você em amor. Talvez a sua mente hoje ainda não consiga alcançar ou entender isso, mas se você buscá-lo, se você permitir, se você abrir seu coração, ele vai te acolher, você vai ser alcançado e você vai se render a esse amor que ele tem pela sua vida antes que você nascesse. Agora, a cruz não foi o fim, ele ressuscitou. Billy Graham disse: o cristianismo não tem nenhuma tumba para visitar, nenhuma cinza para adorar, nenhum morto para adorar. Cristo está vivo e viverá para sempre. E a Ele, é nele e por Ele que são todas as coisas. E mesmo em meio a todo esse sofrimento em que estamos inseridos, a esse tempo difícil, nós glorificamos a Deus, porque Ele ressuscitou. E nele temos vida e vida em abundância. Louvemos o Senhor em nome de Jesus. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado,
consumado. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer, porque sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, e nós te amamos, Senhor Deus, e nós te amamos. Imploramos, Pai, por favor, em nome de Jesus, continue conduzindo a Tua igreja, espalhada na face da terra, Senhor Deus, aos pastores, aos líderes, Senhor Deus, por favor, em nome de Jesus. Continua, Pai, abençoando, e que independentemente de estarmos no templo ou não, nós somos a igreja, nós somos o Teu povo, e que assim vivamos, cuidando uns dos outros, abençoando uns aos outros, aprendendo mais em intimidade, em busca sincera com o Senhor. E Pai, sabemos que o Senhor está cuidando de cada pessoa, do pastor Sócrates, da irmã Leilda, de tantos outros irmãos, os nossos irmãos acamados, os nossos irmãos grupo de risco, os meus pais. Tenho plena certeza que todos estão amparados nas suas boas e preciosas mãos, e ficamos tranquilos, porque Tu estás no controle. Muito obrigado, Pai, porque através da Sua morte na cruz, da Sua ressurreição, fomos salvos, livres, libertos, temos o céu por herança, não porque merecemos, porque nós não merecemos, mas porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos acolhe, porque o Senhor cuida de nós. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, o Teu povo espalhado na face da terra, em nome de Jesus. Amados, que Deus vos abençoe e vos guarde. Muitas saudades, mas logo, logo, em nome de Jesus, juntos estaremos. Um abraço e Deus vos abençoe em nome de Jesus.